Olá, queridos, bom dia, a paz do Senhor. Nós estamos aqui no término da nossa série. Passou tão rápido, né? E o desejo do nosso coração é que essa série, que esses temas que foram preparados com tanto carinho, possam ter sido úteis, que o Senhor possa ter falado e promovido grandes coisas ao seu coração. Eu quero orar por você, com você nessa manhã. E hoje nós estaremos aqui tratando de um tema sobre medo. Que você esteja aí com seu ambiente preparado, com seu coração preparado, porque grandes coisas o Senhor tem para esse fechamento na minha vida e na sua vida. Feche os teus olhos. Senhor Deus, nós nos apresentamos nesta manhã diante de Ti, diante do Teu altar. Primeiramente, para te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem promovido, por tudo ainda que o Senhor irá fazer. Obrigada pelo teu cuidado, pela manifestação poderosa do teu amor sobre cada um de nós. Obrigada por esses temas que grandemente o Senhor ministrou ao nosso coração. E nesta manhã, ó Pai, eu quero apresentar a Ti cada um que me ouve, cada um que se faz presente nessa EBD e que de uma forma especial, ó Pai, nesse fechamento dessa série, o Senhor possa falar em cada coração, que o Senhor possa ir de encontro, ó Pai amado, ao mais profundo de cada coração e que o Senhor possa produzir aquilo que somente o Senhor pode fazer. Eu apresento a minha vida diante de Ti. Eu que nada sou, que nada tenho, mas que o Senhor possa ministrar através da minha vida, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém. Agradecemos a Ti, ó Pai. Amém. Então vamos lá, queridos. Nós iremos falar sobre o medo. Que você possa preparar aí sua Bíblia, seu caderninho de anotações e ao final você possa fazer perguntas, você possa... como diz o Bispo Pedro, eu só tenho problema com as respostas. Mas fiquem à vontade. Amém? Medo. Medo. Nesse tempo que nós estamos vivendo, como todos os outros temas, medo tem sido algo, infelizmente, muito presente no meio do povo na terra. Esse é o nosso versículo de memorização, nós vamos ler e depois nós vamos ler todos juntos e vamos tentar falar sem ler. Então vamos lá. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Vamos ler todos juntos? Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Vamos fechar os olhos? Vamos tentar? Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Amém. De fortaleza, de amor e de moderação. Eu acho que eu falei certo. Então vamos lá. Mais na frente nós vamos estar recitando novamente. Nessa introdução nós vamos ver aqui dois conceitos sobre medo. O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado tanto fisicamente como psicologicamente, produzindo pavor, que é a ênfase do medo. Esse outro diz o seguinte: é também uma reação obtida a partir do contato com algum estímulo físico ou mental, real ou imaginário, que gera uma resposta de alerta no organismo, liberando um hormônio chamado adrenalina. Então, olha só todo o processo que o medo traz para o nosso corpo. E libera esse hormônio, adrenalina, e
é algo bem, aqui diz que produz pavor, que é a ênfase do medo. Vamos pro... Aqui nós temos alguns tipos de medo, diversos tipos de medo. Eu coloquei aqui os mais comuns. Às vezes é pelo desconhecido, nós não sabemos a origem do medo, daquele medo. E aí nós temos que buscar em Deus, porque muitas vezes está no nosso inconsciente. Nós não temos uma resposta para determinadas atitudes que nos proporciona, nos leva ao medo. E aí nós precisamos buscar, porque muitas vezes o adversário nos aprisiona, nos acorrenta e está no nosso inconsciente. A gente precisa buscar de Deus porque Ele nos revela, Ele nos mostra. Existem pessoas que têm medo da morte e nós precisamos vencer isso, porque nós precisamos saber que a nossa vida pertence ao Senhor e que Ele é o dono da vida e da morte. E quando nós temos a certeza para onde vamos, nós geralmente não temos medo de morrer, porque sabemos, algumas pessoas têm medo, como vão ficar os meus filhos, e uma série de fatores que leva a esse tipo de medo. Mas a gente sabe que tudo está no controle do Senhor e que se Ele nos recolher, Ele estará cuidando daqueles que ficarem, inclusive dos nossos filhos. Medo de altura, por alguma razão, talvez lá na nossa infância, algo que aconteceu e que está no nosso subconsciente, né? No nosso inconsciente, a gente precisa também buscar de Deus. De onde vem esse medo? Ele tem uma origem e a gente precisa vencer, porque esses sentimentos muitas vezes nos aprisiona, muitas vezes nos escraviza. Medo de amar, medo de relacionar-se, por ter já se decepcionado, por já ter se frustrado, existe esse bloqueio, esse medo. E aí, lá na mente, a mente está... aqui é o campo de batalha, né? Eu não permito mais me frustrar, eu não permito mais me decepcionar, e isso gera esse medo de amar, de se relacionar, de se entregar aos relacionamentos. Esse dirigir é a questão mesmo de... O pastor até fazendo, depois eu preparo, né, toda a aula e eu peço para que ele depois leia para ver se tem algum erro. E ele falou, dirigir o quê? Dirigir culto, dirigir carro? Eu falei, pode deixar que eu vou explicar. Esse dirigir é veículo mesmo, né? Eu conheço algumas pessoas que tiraram a habilitação e que nunca dirigiram. E a gente precisa vencer esse medo. Quando ele colocou o medo de dirigir culto, é o medo talvez também de falar em público, medo de errar, medo de não ser aprovado, e tudo isso está aí dentro desse dirigir. A princípio era só veículo, mas como ele levantou essa questão, também a gente precisa vencer todos esses medos. Ontem no devocional da Suyan, ela colocou algo lindo, né? Ela falando sobre, fazendo esse paralelo de quem ela era com Jesus e de quem ela é agora com Jesus. E ela falou sobre a timidez. Então, às vezes, a gente se esconde atrás de tantas coisas por medo, e a timidez é uma delas. E graças a Deus ela venceu isso. Medo de perder. A gente precisa ter consciência de que na vida, a vida não é feita só de ganhar, só de ganhos. A vida é feita de perder também. Então, a gente precisa trabalhar isso no nosso interior, que em alguns momentos da nossa vida nós iremos perder. E aí abre um leque para muitas coisas. Medo de avião, medo de viajar, né, de avião, medo de escuro, que também está relacionado muitas vezes à nossa infância.
Então, a gente precisa buscar de Deus a origem dos nossos medos e vencê-los, porque o amor lança fora todo medo. A gente precisa colocar isso. Aqui são as ações do medo. Olha só o que o medo provoca nas nossas vidas. O medo nos fecha dentro de nós, mas nós sabemos que o amor lança fora todo medo. O amor nos move na direção de Deus e dos outros. O medo faz com que recuemos diante das ameaças, sejam elas reais ou imaginárias. A gente sabe que tem muita coisa que é fruto da nossa imaginação, que às vezes o gigante não é tão gigante assim como parece ser. E aí isso tudo vem para nos aprisionar. Mas sabemos que o amor faz com que enfrentemos qualquer perigo, porque o amor lança fora todo medo. 3. O medo nos torna egoísta. O amor nos faz úteis. 4. O medo nos frustra. O amor nos realiza. O medo nos escraviza. O amor liberta. Então, não existe gigante maior que o nosso Deus. E ele lança fora todo medo. Que nesse momento, onde o cenário é de medo, é de terror, possamos nos agarrar àquele que é dono de tudo, aquele que pode todas as... Nós vamos analisar aqui alguns pontos, e aí eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá em Números, capítulo 13. É a história dos 12 espias que são enviados ali para Canaã, para levar o relatório para Moisés e para Arão. E aí eu convido você a abrir aí a sua Bíblia. Eu extraí alguns pontos desse livro aqui, ó. Cura pela Palavra, nosso livro das mentorias que tem sido uma bênção. E aqui no capítulo 15 desse livro, justamente trata a cura pela palavra em relação ao medo. Está no capítulo 15 do livro. E o autor traz justamente esse texto lá em Números 13, onde Moisés envia ali, orientado por Deus, 12 homens das 12 tribos, né? Tirou um homem de cada tribo e enviou para que espiasse a terra. E durante um período de 40 dias, eles estiveram ali observando, analisando, para levarem o relatório de volta para Moisés e para o povo. Interessante que 10 desses homens tiveram um relatório diferente. 2 desses homens, Josué e Caleb, tiveram um relatório diferente dos 10. Eles analisaram a mesma situação, a mesma terra, viram ali que a terra era fértil, que um cacho de uva eram 2 homens ali para poder carregar, que a terra era dos descendentes de Anak, que eram homens grandes. Os 10 se sentiram como gafanhotos diante daqueles homens, mas Josué e Caleb tiveram um relatório diferente. E aí eu quero ler aqui um parágrafo do livro que diz assim: Josué e Caleb não olharam para si nem para os gigantes, mas para Deus. E para essa direção que devemos nos virar. Se olharmos para nós mesmos, ficaremos desanimados com as nossas limitações. Faz toda a diferença quando nós não olhamos para nós mesmos. Quando nós não olhamos para as nossas limitações. Quando nós não olhamos para o tamanho do gigante. Quando nós fixamos o nosso olhar para aquele que nunca perdeu uma batalha e que não nos deixará envergonhados. Às vezes o medo nos paralisa, às vezes o medo nos impede de alcançarmos a terra prometida. Olha que coisa séria. O medo tem efeitos destruidores. Quando eles voltaram ali para aquele lugar e que eles reuniram o povo, os 10 tomaram a frente e lançaram terror no meio daquele povo.
Eles aterrorizaram e amedrontaram, porque o medo tem efeitos destruidores e, em alguns momentos, pode contaminar quem está em nossa volta. E aquele povo começou a murmurar, aquele povo começou a querer levantar um novo líder no meio deles que fizesse com que eles voltassem para o Egito. Olha só, começaram a ter saudade do Egito, a olharem para trás. Olha só a destruição. Deus se irou, depois você vai ler com calma, Deus se irou e deu a sentença àquele povo, dizendo que eles morreriam no deserto, eles e seus descendentes, e que herdariam a terra somente Josué e Caleb. Diante de todo aquele cenário, Josué e Caleb não retrocederam no seu relatório, no relatório que eles tinham ali elaborado durante 40 dias ali naquele lugar. E aí, se a gente lê lá no versículo 30 do capítulo 13, disse: subamos animosamente e possuímo-la em herança, porque certamente, olha só a confiança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Eles sabiam, o olhar deles estavam fixados naquele que nunca perdeu uma batalha. Então, enquanto os 10 estavam ali aterrorizados e tocando terror naquele povo que foi totalmente contaminado com aquele relatório, eles permaneceram firmes naquilo em que eles criam. E por conta deles vencerem o medo e fixarem o olhar deles no Senhor, eles herdaram a terra prometida. O medo pode ser vencido, com certeza. E essa é a receita. Não desviarmos o nosso olhar para aquele que nunca perdeu uma batalha. E aí eu convido você a ir lá em 1 Samuel, capítulo 17, no versículo 45. Olha só o que diz, eu amo esse versículo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. E a gente sabe como Davi derrotou aquele gigante. Algo improvável de acontecer. E ali Davi derrubou o gigante com uma pedrinha. Então, o medo pode ser vencido na autoridade que há no nome do Senhor. Não podemos deixar que o medo venha nos escravizar, que o medo venha nos aterrorizar. Ele coloca aqui, o autor do livro, coloca também um exemplo sobre o rei Josafá, lá em 2 Crônicas 23. E a gente sabe o que aconteceu com a nação onde Josafá era rei. Ele recebeu uma notícia aonde um grande exército, um exército de muita força, estaria atacando a nação dele. Naquele momento ele temeu, ele teve medo, mas ele foi para os pés do Senhor. Então, ele ora, proclama ali o povo todo a jejuar e a orar. E a gente sabe do final da história, que ele vence aquela batalha. E na oração dele ele diz: os meus olhos estão postos em ti. Ele sabia que dele mesmo ele não teria condição nenhuma, mas que os olhos dele estavam postos no Senhor. Então, o medo pode ser vencido na autoridade que há no nome do Senhor. Olha aí o nosso texto de novo de memorização. Porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1, 7. E aqui nós vamos concluir. Passou tão rapidinho, né? Olha só, se confiarmos em Deus como nosso Salvador, protetor e provedor, só a Ele temeremos. Mas se nos rendermos às ameaças, estaremos desentronizando-o de nosso coração. Muito sério isso. Olha o que diz em Hebreus 13, 6. O Senhor é o meu auxílio, não temerei.
que me poderá fazer o homem. Não temerei, que me poderá fazer o homem. Então, ele é o nosso auxílio e nós não devemos temer. E aqui eu encerro com essa frase que eu extraí também do livro Cura pela Palavra. De todas as palavras da língua, as mais tristes são, poderia ter sido. Quantas oportunidades muitas vezes nós perdemos na nossa vida, na nossa caminhada, porque o medo nos aprisiona, porque o medo faz nos sentirmos incapazes. E eu quero nesta manhã te encorajar, que você é capaz, que você pode, e que você possa lançar sobre o Senhor todo medo, toda ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Foi o versículo de memorização da nossa aula passada sobre ansiedade. E que esteja repreendido todo sentimento que aprisiona a nossa alma. Eu quero orar por você nesse domingo de Páscoa, aonde o Senhor nos convida a renovar a nossa fé, porque ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo está. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Ele que venceu todas as batalhas por mim, por você, venceu a morte. Por amor, foi tudo por amor. E é esse Deus que nós devemos graças, nós devemos honra, nós devemos toda a nossa gratidão. E aqui a gente encerra essa nossa série, esses 4 temas que eu faço votos que possa ter sido útil, ter servido de alguma forma para você. E eu quero orar, encerrando. Senhor Deus, diante desse cenário, ó Pai amado, de guerra que nós estamos vivendo, nós sabemos que o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso socorro. Que não venhamos temer, que os nossos olhos estejam fixados em Ti e que nenhum sentimento venha aprisionar a nossa alma. Nós Te louvamos nesta manhã por esses presentes que o Senhor dispensou do Teu trono neste momento tão difícil que estamos vivendo. Que possamos colocar em prática e usar essas ferramentas a nosso benefício e a benefício daqueles que nos rodeiam. Obrigada, Pai. Continue conosco, continue abençoando, ó Pai amado, essa classe de sabedoria, essa classe dos arautos do Rei. Que o Senhor continue abençoando esses trabalhos da Igreja de Deus no Beija-Flor. Que o Senhor nos dê um restante de dia abençoado. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Foi muito bom estar com vocês. Um beijo.